Boa noite, sou a professora Deise, sou coordenadora de orientação e apoio educacional da nossa escola. Eu gostaria de dar as boas-vindas, né, à nossa família Filadélfo, né, a todos os nossos professores, os nossos coordenadores, né, nós temos aqui a nossa coordenadora pedagógica, nós temos o nosso diretor, o nosso convidado, a família como um todo, tá? Os responsáveis, né, os filhos, enfim, todos aqueles que estão dedicando esse momento para a escola, né, dos seus filhos. É uma honra imensa tê-los aqui conosco nesse momento. Esse momento foi preparado para vocês, tá? Então, é um prazer imenso, tá? Gostaria até de reforçar isso para todos vocês. E eu vou, né, fazer a abertura aqui juntamente com toda a equipe gestora, tá? Eu sei que nós já temos aqui, né, várias pessoas, alunos com as suas famílias, ajudem aí a, né, compartilhar nos seus grupos de sala, venham para a reunião, né? Essa noite é de vocês, né? Nós preparamos com muito amor, muito carinho, né? Então a família Filadélfo está aqui com a família, né, dos nossos alunos. Isso é muito importante. Então, se sintam muito, muito bem acolhidos, tá? Por todos nós, né? Então, os professores estão chegando aí também, nossos coordenadores, né, funcionários, enfim, né? Toda a nossa equipe, tá certo? Bom, eu vou iniciar aqui, né, abrir, né, para que o nosso diretor, professor Marcelo, venha a fazer a nossa abertura, né? Uma recepção a vocês. Professor Marcelo, por favor. Obrigado, professora Deise, boa noite. Boa noite, professora Érica, coordenadora pedagógica, ao Walter, professor da área de TI, que está mediando hoje toda esta nossa apresentação. Muito boa noite também ao Yuri, que gentilmente atendeu ao nosso convite e de maneira, assim, bastante atenciosa, de uma maneira também bastante generosa, atendeu aí a nossa necessidade de abordagem de temas tão relevantes, desenvolvimento socioemocional, e uma palavrinha-chave em qualquer contexto, que é comunicação. Boa noite aos queridos alunos, aos familiares, aos pais responsáveis, aos professores presentes, aos coordenadores de curso. E antes de iniciarmos os trabalhos da noite, que será, sim, uma noite muito prazerosa, um momento muito gostoso de reflexão, de conhecimento e também de troca, eu quero fazer um agradecimento especial aos pais, aos responsáveis que estão dando todo o incentivo e todo o apoio e também condições materiais para que seus filhos possam acompanhar as aulas na modalidade à distância, no ensino remoto. É uma fase muito difícil que todos nós estamos vivenciando, mas nós estamos cumprindo a nossa parte, todos nós, com muito êxito. Eu quero parabenizar os alunos, que eles estão sendo muito perseverantes, eles têm mostrado resultados fantásticos nesta aula remota, e sempre, como professor, a gente dá aula e a gente aprende com o aluno. Isso na modalidade presencial sempre aconteceu. Na modalidade remota, muito mais
Alunos, não são só vocês que estão aprendendo, todos nós estamos aprendendo com vocês e estamos fazendo assim, estabelecendo uma troca de conhecimentos como nunca se viu. Então, pais, o meu agradecimento especial, saibam que vocês não estão sozinhos. Toda a equipe da Filadélfia, mais de 130 professores, 14 coordenadores, orientação educacional, pedagógico, direção, servidores administrativos, terceirizados, todos estamos aqui para servirmos. Nós somos servidores. E essa palavra tem uma essência muito nobre, e ela é carregada também de muito significado, muita importância. Não se sintam sós, busquem os canais de comunicação com a escola, o e-mail institucional da secretaria acadêmica, vocês têm contato direto com a professora Deise, orientadora educacional. Todos os coordenadores também disponibilizam seus contatos em grupos de WhatsApp. Estamos aqui trabalhando de maneira assim, bastante forte e vamos superar esta fase, estamos superando, a exemplo desta noite maravilhosa, que temos aí a honra de ter o Yuri conosco, que já é nosso amigo, a gente já fala Yuri, porque a Filadélfia já está íntimo do Yuri, sem maiores aí formalizações. Muito obrigado. Agradeço, professor Marcelo, pelas suas palavras. Eu passo agora a palavra à professora Érica, nossa coordenadora pedagógica. A professora Érica teve um pequeno problema técnico, já deve reconectar. Ela está reconectando, só um segundinho. Tá. Boa noite, Érica. Agora eu vou passar a palavra para você, por gentileza. Bom, obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pais, alunos. Boa noite a todos os coordenadores, professores, a toda a comunidade escolar. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês nesse momento, porque é algo muito importante que nós elaboramos para vocês, em especial a professora Deise, que é a nossa orientadora educacional. E eu quero agradecer muito a participação de todos vocês e dizer assim, né, que a maioria dos pais aqui de primeiras séries ainda não nos conhecem, então eu tenho a função de coordenadora pedagógica, enfatizando o que? A qualidade de ensino para os filhos de vocês. E, com isso, eu trabalho diretamente com os professores, os coordenadores, toda a equipe escolar. E nós estamos sempre aqui à disposição, tá bom? Então, ótima reunião, vocês vão aproveitar muito tudo que nós elaboramos aqui para vocês hoje, tá bem? Um abraço a todos. Obrigada, Deise. Muito obrigada, Érica. Bom, gente, né, eu me apresentei, eu vou falar um pouquinho da minha função na escola. Essa função é dedicada exclusivamente ao atendimento aos alunos, ao atendimento à família, né? Então, preparando com muito carinho esse momento, né, juntamente com a professora Érica, o professor Marcelo, né, a indicação da professora Érica do Yuri, né, o nosso palestrante da noite, né, então isso é muito bom, isso reflete para vocês o nosso trabalho como equipe, tá? Estão aqui presentes os nossos coordenadores, os nossos professores, tá? Acompanhando todo esse momento, né, especial com vocês, tá? Então, vai, né, aparecer aí meu contato, né, estou à disposição de alguma dúvida, né, quer falar sobre a escola, sobre o filho, podem me procurar, por favor, não fiquem com dúvidas, né, mas nós estamos aqui para, né, ajudar no que for preciso, tá certo? Então,
nós temos esse momento, né? Agora eu vou apresentar o nosso palestrante da noite, que está trazendo para a gente, né, de toda a sua competência, sua experiência, né, para compartilhar esse momento conosco. E eu vou já avisá-los, tá? O chat estará aberto para questões, perguntas, e elas serão respondidas ao final, tá? Então, ele vai explanar o seu assunto e, ao final, a gente abre para as respostas, vamos dizer assim, tá bom? Então, deixa eu me apresentá-lo, né? O Yuri Stork, tá? Ele é mediador e facilitador de diálogo e construção de consenso pela Fundação Palas Athena, pós-graduado em Direito Sistêmico, Constelação Familiar aplicada à resolução de conflitos pela Hellinger e Novari, professor do curso de pós-graduação em Direito Sistêmico e Meios Adequados de Solução de Conflitos, MASC, pela Faculdade Novari São Paulo, facilitador de comunicação não violenta e oficinas de parentalidade, tendo participado da imersão internacional em CNV, programa oficial do Center for Non-Violent Communication, nos Estados Unidos, graduado em Comunicação Social pela SPM e pós-graduados em Administração de Empresa pela FVG, especialista em desenvolvimento de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, consultor credenciado pela Walking the Talk em Gestão de Cultura Organizacional e idealizador e fundador do Instituto BEM-TV. Yuri, seja muito bem-vindo. Tá? Se eu não falei tudo aqui, por favor, complemente. O currículo é espetacular. Muito obrigada pela sua presença e agora eu passo a palavra a você. Boa noite, meus amigos. Como a Deise já me apresentou, eu sou o Yuri. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade que a Deise, a Érica e o Marcelo estão me dando de ter esse momento com vocês. Eu sei que é um momento bem importante para todos vocês, que é o Dia da Família, né? Que são encontros semestrais, né? Que vocês fazem com toda a comunidade escolar, professores, toda a equipe escolar e pais e alunos. Então, para mim é uma honra estar nesse momento com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, dos meus estudos, e eu espero que seja útil de alguma forma para vocês. A Deise fez uma apresentação do meu currículo. Só faltou um detalhe que eu não coloquei, né? Eu não costumo colocar, mas eu sou pai de 2 filhos também, e eu acho que isso é muito importante, porque ainda mais no tema de hoje, e aí eu já vou aproveitar esse gancho para já começar a falar do tema de hoje, tá? Então, como a Deise disse, vou falar durante 1 hora, mais ou menos, e depois vamos abrir para perguntas, tá? Quem quiser fazer perguntas, eu me coloco à disposição depois, tá? Primeiro eu quero só saber, assim, se vocês puderem colocar no chat do YouTube, quem está aqui acompanhado dos jovens, dos alunos, quem está só os pais, quem é professor, se puder só identificar rapidamente, eu sou professor, eu sou pai, sou mãe, eu sou aluno, só para a gente ter uma ideia de quem está aqui participando desse momento com a gente. Porque eu estou acompanhando no chat aqui no meu celular, tá? Porque o tema inicial que nós definimos para essa palestra foi mais voltado para os adultos. Eu vou aqui projetar minha tela. Pode projetar minha... Deixa eu projetar aqui. Aqui. O título, A Começar em Mim. O exemplo do adulto como condição e estímulo para o desenvolvimento socioemocional de crianças e jovens.
Estou vendo aqui que tem mãe de aluno, professor, professora, aluno, pai de aluno, sou aluna, sou pai, professor, professora, pai de aluno. Olha que interessante. Tem várias famílias reunidas agora, né? Pais e mães reunidos com seus filhos. Muito legal. Fico muito feliz que você esteja aproveitando esse momento em família. Então, vamos lá. Esse tema do desenvolvimento socioemocional é um tema, né, de acordo com o Marcelo, com a Érica e com a Deise, é um tema que já vem sendo trabalhado já há mais ou menos 2 anos pela escola Filadélfia. Então, não é um tema novo exatamente. Mas eu acho que vale a pena fazer uma introdução só para colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível de entendimento do que se trata isso aí. E é um tema bem amplo. Esse tema do desenvolvimento socioemocional é um tema bem amplo. Então, nós escolhemos esse pedaço, que é como que o adulto, como que o professor e o pai, a mãe, servem de estímulo para o desenvolvimento socioemocional dos seus filhos e dos seus alunos, né, de crianças e jovens. Tem uma... Deixa eu só tirar a tela um pouquinho. Tirar um pouquinho. Tem uma história do Gandhi. Eu estava lendo esses dias um livro do neto do Gandhi, o Arun Gandhi. E ele contando uma história que uma vez chegou uma mãe... Para quem não sabe, o Gandhi foi um grande líder político, espiritual, né? Uma pessoa muito conhecida pelo trabalho que ele fez, que ele trouxe de não violência, de pacificação social. E tem uma história muito interessante, que uma vez chegou uma mulher para o Gandhi, né, trazendo seu filho, e falou: Gandhi, por favor, diz para o meu filho parar de comer doce, porque está fazendo muito mal para ele está comendo muito doce. E o Gandhi falou para essa mãe: olha, volta daqui uma semana, por favor. Agora eu não posso fazer nada por você. E foi isso que ela fez. Ela foi embora, foi para casa, e na outra semana ela voltou à presença do Gandhi. O Gandhi era um líder espiritual, ele vivia num local que as pessoas iam procurá-lo para se aconselhar, para pedir orientações de vida para ele. E a mulher se identificou e falou: olha, eu sou aquela mãe que veio na semana passada e pediu para você dizer para o meu filho que ele pare de comer doce, porque está fazendo muito mal para ele. E aí o Gandhi olhou para o filho e disse: olha, pare de comer doce, porque isso está fazendo mal para você. E aí o filho saiu de perto e a mãe se aproximou e falou: eu não entendi uma coisa. Perguntou para o Gandhi: por que você não disse isso para ele na semana passada, quando eu vim pela primeira vez? E ele respondeu: é porque na semana passada eu ainda comia doces. Então, olha que interessante. Para mim é um grande exemplo. Porque qualquer coisa que a gente queira ensinar os nossos jovens, as nossas crianças, vale aquele ditado, que um exemplo vale mais que 1000 palavras, né? Então, muito mais do que pedir para uma criança, para um jovem, ter paciência, ter educação, ter respeito, muito mais do que orientar nesse sentido, é o adulto servir de exemplo, é o adulto respeitar, o adulto ter paciência com o jovem, o adulto ter compreensão com o jovem, para que sirva de exemplo, para que o jovem tenha compreensão com o adulto e com outros jovens também. Então, esse é o tema dessa palestra, é como é que a gente pode servir de exemplo e ajudar pelo nosso exemplo. Então, vou voltar aqui. Deixa eu projetar de novo aqui. Então,
que é o papel da escola, né? O papel da escola tem se modificado ao longo do tempo. Antigamente, a escola tinha um papel somente de transmissora de conteúdos. Não tinha esse negócio de internet, de Google, hoje em dia tudo a gente encontra no Google, tudo a gente encontra no YouTube, de como fazer, como resolver situações, né? Então, a escola tinha um papel importante antigamente, de ser uma fonte de conhecimento, de transmissão de conteúdos e informações para os alunos. Isso tem mudado de alguns anos para cá. A escola tem desenvolvido cada vez mais um novo papel, que é o papel de mediadora no desenvolvimento de competências para a vida. É preparar o estudante para a vida, não só com conteúdos, até porque hoje em dia eu acredito que todos os conteúdos que uma escola possa se propor a transmitir para um aluno, tudo já está disponível, né? No Google a gente encontra tudo praticamente. Então, a escola tem assumido uma nova responsabilidade. E aí eu parabenizo a Filadélfia por isso, porque é uma das escolas que tem se movimentado nesse sentido, de desenvolver uma nova responsabilidade, que é de preparar as pessoas para a vida. E aí entram, além de conteúdos importantes, de conhecimentos importantes para as pessoas poderem lidar com as coisas, terem um trabalho, se sustentar, resolverem problemas ao longo da sua vida, né? A escola tem desenvolvido dois tipos de competências, que são as competências cognitivas e as competências socioemocionais. O que são as competências cognitivas? São habilidades, por exemplo, de pensar criticamente, de tomar decisões, de analisar problemas, de memorizar informações importantes, de compreender também o funcionamento do ser humano, o funcionamento da saúde. Tudo isso são competências cognitivas, que fortalece a nossa capacidade mental, né? E tem isso já há mais tempo, já vem sendo trabalhado de forma integrada com os conteúdos, né? Eu lembro quando eu estava no primeiro colegial na época, acho que agora é chamado de primeiro ano do ensino médio, na minha época era primeiro colegial. E o professor, brilhante o professor que eu tive, ele colocou uma frase na lousa, escrito assim, a frase que eu vou falar nem importa tanto, tá? É uma frase bem filosófica, que é assim, não existe pensamento a não ser em termos de linguagem. Não existe pensamento a não ser em termos de linguagem. E aí, isso envolve todo um estudo de como é que funciona a linguagem, de como é que funciona o pensamento. Então, é uma questão bem filosófica, né? De compreensão do ser humano. Mas, além de trabalhar essa questão filosófica, que é um conteúdo, né? Ele trabalhou diversas competências cognitivas também. Então, ele pediu para os alunos assim, olha, vem para esse lado da sala quem concorda com essa frase. E vem para esse lado da sala quem discorda dessa frase. Então, cada pessoa escolheu um lado, e aí ele promoveu um debate. Cada um argumentava, eu acho que é verdade, que não existe realmente pensamento a não ser em termos de linguagem, por causa disso, disso, disso. E aí essa pessoa, na sua argumentação, convencia outras pessoas de que ele estava certo. E quem se convencesse ia para o outro lado. E aí uma pessoa do outro grupo falava, olha, eu acho que não, por causa disso, disso, disso. E ele foi fazendo isso durante algumas aulas, acho que umas 6 ou 7 aulas seguidas. E foi um processo brilhante, que além de construir toda uma reflexão a respeito disso, da linguagem, do pensamento humano, ele desenvolveu diversas habilidades de argumentação, de reflexão, de flexibilidade para poder, por exemplo, depois que eu dei uma argumentação, eu abri mão
eu abrir mão de qualquer tipo de apego à minha própria argumentação e mudar de lado, concordar com o outro e ceder ao outro lado. Então, foi muito interessante como ele desenvolveu várias competências cognitivas com um exercício desse tipo. E isso em vários exemplos. Eu imagino que, né, os professores aqui presentes tenham esse olhar de desenvolver, por exemplo, quando pedem para um aluno fazer uma apresentação do trabalho em público. O aluno não está só aprendendo aquele conteúdo, ele está aprendendo a se expor, ele está perdendo a vergonha, ele está aprendendo a se expressar, né? Tudo isso são competências cognitivas e algumas dessas competências também se integram, se mesclam com competências socioemocionais. O que são as competências socioemocionais? Eu vou passar para a próxima tela, que fica mais fácil. Então, antes de falar do que são as competências socioemocionais, olha que interessante, tem uma pesquisa que foi feita que comprovou que as habilidades socioemocionais bem desenvolvidas influenciam a proficiência acadêmica até 3 vezes mais do que o nível socioeconômico. Ou seja, já havia algumas pesquisas, diversas pesquisas, mostrando que o nível socioeconômico, a condição financeira da família, tem uma influência sobre o desempenho acadêmico. E isso é meio intuitivo, né? A gente consegue chegar nessa conclusão até intuitivamente. A família que tem mais condição financeira consegue proporcionar uma boa educação, consegue dar um professor particular para o aluno que está precisando. Os pais, em geral, têm mais conhecimento para poder ensinar os seus filhos, para poder ajudar os seus filhos que estão em dificuldade. Uma família com melhor condição socioeconômica é mais fácil, é mais comum que o aluno consiga se concentrar na aula, porque ele não está preocupado com questões de sobrevivência, ele não está preocupado que ele tem que trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, tem muitas questões que ajudam, né, no desempenho acadêmico. E aí, essa pesquisa mostrou que as habilidades socioemocionais, quando bem desenvolvidas, influenciam 3 vezes mais o desempenho acadêmico do que a condição financeira da família. Ou seja, o quanto o aluno ele tem esse desenvolvimento das suas habilidades sociais, de como ele lida com as pessoas, de como ele lida consigo mesmo, como é que ele lida com as próprias emoções, isso tem uma influência muito grande sobre o desempenho acadêmico. E aí eu quero contar uma historinha, que é uma história de estava um pescador, estava um pescador pescando de boa, né? Curtindo o momento de lazer dele. Aí passou um executivo com a maletinha dele, apressado, né? Com terno e gravata, passou apressado. E aí o pescador falou pro senhor que estava passando, né? Falou: onde você vai? Ah, tô indo trabalhar. E por que você está com tanta pressa? Porque eu tenho muita coisa para fazer. E por que você tem tanta coisa para fazer? Porque eu preciso formar o meu patrimônio. E por que você precisa formar o seu patrimônio? Porque eu quero ter tempo livre quando eu for mais velho. E por que você quer ter tempo livre quando você for mais velho? Porque eu quero ter tempo para ficar aí pescando, igual você está fazendo agora. Então, qual que é a conclusão que eu tiro dessa história? Que é o seguinte: esse desenvolvimento socioemocional, ele tem uma influência sobre o desempenho escolar, sim, isso está mais do que comprovado, né? Ele é muito importante para o desempenho escolar. O desempenho escolar, ele tem um reflexo sobre o sucesso profissional da pessoa, né? Quanto que ele vai ser bem-sucedido profissionalmente, quanto que ele vai conseguir se sustentar, ter um bom rendimento, conseguir oferecer para sua família, para si mesmo, uma boa condição de vida. E
E isso, como consequência, tende a trazer mais felicidade. Essa é a lógica que muita gente tem, né? Por isso que esse cuidado tão grande com o desempenho escolar, a importância da escola, a importância de preparar a pessoa para o mercado de trabalho. Essa é uma lógica muito comum. Acontece que eu tracei aí nessa tela essa seta em cima e essa seta embaixo. Não porque eu quero subvalorizar, né, tirar a importância da escola. A escola é muito importante. O que a gente pode aprender na escola pode ajudar muito na nossa vida. Mas, o que eu quero mostrar agora? Que esse trabalho de desenvolvimento emocional, desenvolvimento socioemocional, ele tem uma influência, independente do desempenho escolar, ele tem uma influência direta no sucesso profissional, porque a pessoa que sabe lidar bem com as suas emoções, ela sabe gerenciar bem o estresse que ela vive no seu trabalho, ela sabe tomar decisões com mais clareza, ela não é tão influenciada por emoções de medo, de angústia, ela consegue ter mais clareza para ter um discernimento, para avaliar cenários, para tomar decisões, para se comunicar, inclusive, se comunicar com eficiência com as pessoas, com seus pares, né, com as pessoas que trabalham com ela. Então, esse desenvolvimento socioemocional, ele ajuda muito a preparar as pessoas para o trabalho, para a vida no trabalho. Só que, mais que isso, eu quero ir além, tá? Eu quero ir além disso. O desenvolvimento socioemocional, ele tem um impacto direto na felicidade. Na felicidade. Independente de desempenho escolar, independente de sucesso profissional, ele tem uma influência direta na felicidade do ser humano. E aí, como é que isso acontece? E aí eu vou explicar um pouco mais o que é esse desenvolvimento socioemocional. Então, tem essa palavra um pouco complexa, não sei se todos aqui entendem muito bem o que significa, esse socioemocional. Então, eu vou separar em pedaços, tá? Para ficar mais didático. Então, o que isso envolve? Isso envolve ter uma consciência emocional, uma consciência do que acontece dentro de mim, dentro do meu corpo, dentro do meu coração, os meus sentimentos. Eu consegui perceber o que acontece dentro de mim, eu consegui compreender o que acontece dentro de mim, eu consegui perceber como que as minhas emoções exercem influência sobre as minhas atitudes, sobre a forma como eu interpreto as situações, como eu penso, como eu tomo decisões. Então, essa consciência de si mesmo, das próprias emoções. E essa consciência emocional, ela tem um efeito direto sobre a nossa habilidade social. O que é a habilidade social? É nossa habilidade de conviver, nossa habilidade de colaborar, nossa habilidade de lidar com as pessoas, de interagir, de se comunicar, de trabalhar junto, de brincar junto, de se relacionar. Então, por isso que se juntou em uma palavra só, porque são coisas que estão muito unidas. É difícil de separar essas duas coisas, a consciência emocional e a habilidade social, né? Então, por isso que se usa esse termo, competências socioemocionais. E isso tem muitos elementos, muitos fatores, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que vocês já tiveram isso em outros momentos, ou terão isso em outros momentos, mas eu vou focar em alguns temas específicos dentro disso, que eu quero trazer uma profundidade que eu acho que são mais importantes nesse momento que nós estamos vivendo. Tem uma frase desse senhor, Dean Becker, que saiu na Harvard Business Review uns anos atrás, que ele falou o seguinte:
mais do que a educação, mais que a experiência, mais que o treinamento, o nível de resiliência é o que determina quem vai ter êxito e quem vai fracassar. Isso vale para a ala de pacientes com câncer no hospital, para os Jogos Olímpicos e para a diretoria de uma empresa. Então, existem diversos experimentos científicos já, acadêmicos, que mostram que existe uma relação direta entre o nível de resiliência da pessoa, e eu já vou explicar o que é isso. Isso é uma das competências socioemocionais que eu considero das mais importantes, a resiliência. Então, tem vários estudos que mostram a relação entre a resiliência que a pessoa tem e o quanto que ela é bem-sucedida na vida. E esse bem-sucedido, isso vale em vários contextos. Bem-sucedido no trabalho, bem-sucedido nos estudos, bem-sucedido nos relacionamentos amorosos, bem-sucedido em momentos de crise, como a que nós estamos passando, né, com essa situação de pandemia. Então, e aí, eu fiz uma escolha de propósito, né? Porque eu poderia falar de muitas coisas nessa palestra, mas eu escolhi falar de alguns temas específicos. E esse tema da resiliência emocional, eu quis dar uma atenção, porque eu vejo que nós estamos precisando nesse momento. Então, o que é a resiliência emocional? É a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, de aprender com as dificuldades da vida e de ganhar força para superá-las, para superar as dificuldades. E aí, essa palavra resiliência, a origem dela vem da física. Na física, o que significa resiliência? É o quanto que um objeto consegue voltar ao seu estado original depois que ele recebe uma pressão. Então, imagina uma bolinha de borracha, a gente exerce uma pressão sobre a bolinha, ela se deforma. Depois que essa pressão sai, ela volta para o seu estado original. Então, esse conceito, ele foi aplicado a esse âmbito do desenvolvimento emocional do ser humano, como sendo a capacidade de suportar as pressões da vida, de suportar as dificuldades, as adversidades da vida, né? E não se submeter às dificuldades. A gente conseguir lidar com um certo equilíbrio emocional, conseguir se manter em paz e equilibrado emocionalmente, apesar das dificuldades, e aprendendo com as dificuldades, se superando com as dificuldades, se tornando pessoas mais fortes, mais resistentes, a partir das dificuldades que se apresentam na vida. Então, tem algumas virtudes que estão muito ligadas a essa resiliência emocional. Então, tem, por exemplo, a tolerância ao estresse, né? Nós estamos vivendo essa situação hoje. Eu não sei vocês em casa, mas eu tenho vivido dias um tanto estressantes. Essa coisa de ter os filhos em casa, de não poder ir para a escola e tem que fazer um homeschooling, né? Tem que dar aula para as crianças assistirem aula pela internet. Tem muitas famílias que nem têm essa facilidade que eu tenho, por exemplo, de ter um computador, ter internet em casa, que simplesmente não estão conseguindo mandar as crianças para a escola. Então, isso é um sofrimento, está sendo um sofrimento para muita gente. Mas eu acredito que muitos de vocês estão tendo essa condição que eu tenho nesse momento também. Só que, mesmo assim, isso traz um estresse, né? Ter que dar atenção para a criança, e as crianças, às vezes, com dificuldade de entender, dificuldade de interagir com o professor, os professores com desafios também de ensinar pela internet, de usar os recursos tecnológicos, isso tudo é um grande desafio que a gente está vivendo. A convivência dentro de casa, né? Dos pais com os filhos, marido, mulher, outras pessoas da família envolvidos, essa convivência mais intensa, tudo isso tem trazido um estresse para as pessoas.
Então, a tolerância ao estresse, essa capacidade de conviver com o estresse, de não se sucumbir, de não se estressar demais com esses fatores estressantes da vida, isso é algo muito importante da gente desenvolver. E essa situação toda que a gente está vivendo está sendo uma grande oportunidade para a gente desenvolver essas habilidades, essas virtudes, né? Tolerância ao estresse, tolerância à frustração, quando a vida não acontece do jeito que a gente quer, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, quando eu não consigo aquilo que eu quero, exatamente da forma que eu quero, quando eu quero fazer uma amizade com alguém e essa pessoa não tem essa mesma vontade de ser meu amigo que eu tenho vontade de ser amigo dela. Quando eu levo fora de uma namorada, ou vice-versa, quando uma menina leva um fora do namorado. Quando existe uma desilusão, né? Quando, por exemplo, alguém não consegue compreender o que o professor está ensinando, estuda, se dedica e vai lá e tira uma nota baixa na prova. Esse sentimento que dá na pessoa é uma frustração, né? Uma frustração. Então, essa tolerância à frustração significa a gente desenvolver uma habilidade de lidar com essas frustrações da vida e não entrar em depressão, não entrar de perder assim o sentido da vida, não perder assim a vontade de seguir adiante, é a gente manter a chama acesa. Essa vontade de seguir adiante, essa determinação de querer ser uma pessoa melhor, apesar de momentos de fracasso que possam ser considerados fracassos, a gente ter essa mentalidade, né, puxa, deixa eu aprender com um erro, deixa eu aprender com fracasso, tudo que eu encontro de dificuldade na minha vida são oportunidades para eu me desenvolver, para eu me fortalecer, né? Então tem isso, tem a autoconfiança. Autoconfiança, a gente ter confiança em si mesmo, confiança na própria capacidade, no próprio valor enquanto pessoa, né? Desenvolver esse senso, e isso é uma coisa que muitos de nós estamos precisando desenvolver, eu inclusive, que é esse amor próprio, essa autovalorização, esse sentimento de que eu tenho valor, de que o meu valor não está atrelado à minha nota, que o meu valor enquanto pessoa não está atrelado ao meu desempenho na escola, né? Eu tenho valor enquanto ser humano, enquanto pessoa. E os adultos, né, os pais, os professores, têm muito a contribuir aos nossos jovens, às nossas crianças, nesse sentido, de alimentar um senso de autoconfiança nesses jovens. Então, tem a paciência. O que é a paciência? A gente tem a habilidade de esperar. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente ter paciência, a gente perseverar mais um pouco, né? A gente ter paciência nos nossos relacionamentos dentro de casa. O jovem ter paciência com os pais, que nem sempre os pais correspondem às expectativas do jovem, nem sempre os pais atendem à vontade da criança, do jovem. O jovem ter paciência consigo mesmo, no sentido assim, por exemplo, eu não consegui ainda fazer tal coisa, mas eu posso ainda conseguir. Eu posso me dedicar, eu posso aprender, eu posso me desenvolver. Então, para isso, essa mentalidade de crescimento, né, de aprendizado, de busca contínua, de desenvolvimento pessoal, isso requer uma paciência, porque nem sempre a gente consegue aprender ou ter um feito na vida, né, alguma conquista, na hora que a gente gostaria. Às vezes precisa ter
um tempo de dedicação. E para isso precisa de paciência. A flexibilidade. A flexibilidade. Às vezes, essa situação de convivência que nós estamos tendo em casa está exigindo bastante flexibilidade de nós, né? Tanto filhos, né? Jovens e crianças, quanto pais, quanto professores. Está exigindo bastante flexibilidade. Nós todos estamos vivendo um momento que está exigindo uma adaptabilidade, né? Uma capacidade de se adaptar a uma situação nova para todo mundo. Essa situação de ensino à distância, essa situação de convivência mais intensa dentro de casa, de ter os pais dentro de casa, né? Tô falando para os jovens agora. Essa situação de ter os pais dentro de casa, às vezes os pais com problemas, com dificuldades econômicas, dificuldades para pagar as contas, às vezes, em alguns casos, pai ou mãe que perdeu o emprego, então tem uma preocupação, como é que vai trazer o sustento para casa, e isso tudo gera um estresse, gera uma ansiedade, né? Então, e os pais também terem essa compreensão com os filhos, porque para os filhos também algumas coisas estão sendo bem estressantes. Então, essa flexibilidade significa a gente ter uma habilidade de abrir mão, de que as coisas não precisam ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Eu posso compreender o que está acontecendo com meu filho. Se eu sou um filho, eu posso compreender aquilo que está acontecendo com meu pai. O pai compreender como é que o filho está se sentindo. Talvez ele esteja com alguma dificuldade. O comportamento dele Peraí, deixa eu ver que tem um próximo slide aqui. Deixa eu passar para o próximo slide. Então, para ter essa compreensão, essa facilidade maior de convivência, a gente precisa compreender uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é uma compreensão do ser humano. A compreensão do ser humano. E isso vale tanto para os adultos, né, quanto para os jovens. A gente compreender que o ser humano é como se fosse um iceberg. Essa imagem que vocês estão vendo, né? Tem a pontinha de cima, que é o que está visível, né? Imagina que você está num barquinho, se aproximando de um iceberg, e você só vê o gelo, né? Aquela montanha de gelo em cima da superfície da água. Isso representa os comportamentos, as atitudes, as ações das pessoas, o que é visível, né? E por baixo disso, o que está submerso na água, por baixo disso estão os sentimentos e as necessidades das pessoas. Então, nós podemos desenvolver um olhar mais compreensivo do ser humano. Os pais compreenderem mais os seus filhos, compreenderem que algumas ações, algumas atitudes, alguns comportamentos que às vezes não são fáceis, eles são só a ponta do iceberg. Por baixo disso existem sentimentos. Como será que o meu filho está se sentindo que está levando ele a agir dessa forma? E por baixo dos sentimentos existem as necessidades. Que necessidade do meu filho que ele tem e que de alguma forma ele não está conseguindo atender essa necessidade, que está fazendo com que ele se sinta frustrado, com que ele se sinta angustiado, com que ele tenha medo, né? Por que será que ele está com medo? Então, que necessidade dele, que não está sendo bem cuidada, que está fazendo ele sentir medo, né? Quando o filho, por exemplo, quando ele está resistente em participar de alguma atividade. Isso pode ter muitos fatores. A gente tende, né? Muitas pessoas tendem a julgar de uma forma muito simplista.
Ah, meu filho não quer participar da atividade, ele não quer fazer a lição de casa, ele não quer estudar porque ele é preguiçoso, digamos assim, tá? Estou dando um exemplo. Isso é uma conclusão muito limitada e simplista do ser humano. A gente rotular uma pessoa assim, ele é um preguiçoso. Nós podemos desenvolver um olhar mais complexo do ser humano, que ele não, esse jovem, ele está com dificuldade, né, alguma dificuldade assim, talvez porque ele esteja com autoestima baixa, talvez ele não esteja se sentindo capaz, talvez ele esteja com vergonha de se expor perante a turma, ele está com vergonha, ele está com medo do que os outros vão pensar, né? Então, tem muitos fatores que podem estar por trás de um comportamento de alguém. E isso para o jovem também, isso eu falo para vocês, jovens, que estão assistindo. Essa compreensão do ser humano pode fazer uma grande diferença na vida de vocês. De compreender os seus amigos, de compreender os seus pais, de compreender os seus professores, compreender a si mesmos, compreender que por trás de qualquer atitude tem sentimentos. Por que meu pai, por que minha mãe está agindo desse jeito? Tem sentimentos por trás. Como é que será que eles estão se sentindo? Se a gente fizer um esforço de compreender as pessoas, a gente consegue esticar a nossa compreensão. Vamos esticar a nossa compreensão para compreender as pessoas, compreender os nossos pais, para compreender os nossos filhos, para compreender os nossos alunos, do que eles estão precisando, né? E aí, opa, deixa eu compartilhar outra tela aqui. E aí, como é que a gente faz para lidar com os nossos sentimentos? Eu já vi vários modelos conceituais, né? Várias formas de explicar essa coisa de lidar com os próprios sentimentos, autogestão, gestão das próprias emoções. Tem muitos modelos conceituais para explicar isso. Mas eu gosto de explicar dessa forma. Então, primeira coisa que é muito importante para a gente saber lidar com as nossas próprias emoções é a gente perceber as próprias emoções. É a gente ter um trabalho de auto-observação. A gente conseguir perceber, puxa, estou com raiva. Naquele momento que a gente tem raiva de alguém, raiva da mãe que não está deixando a gente fazer alguma coisa que a gente quer fazer, raiva do professor, raiva do aluno, raiva do filho, porque o filho está desobedecendo e está, né, se comportando de uma maneira difícil. Então, a gente perceber o sentimento, ter consciência de que está acontecendo aquele sentimento dentro de mim, de que ele está se manifestando. E isso acontece com a auto-observação. O que é a auto-observação? É a observação de si mesmo. A gente desenvolver essa percepção de si mesmo. Puxa, não estou me sentindo bem. Eu estou alterado. Eu estou, às vezes, tem muitas pessoas, né, ainda mais na situação que a gente está vivendo, de isolamento social, de angústia por não estar tendo contato com as pessoas, não poder ter convívio social com os nossos amigos. A gente precisa disso, nós somos seres sociais, né? Então, é a gente perceber, porque às vezes, se a gente não percebe o que está acontecendo, a gente começa a entrar numa dinâmica de depressão, de angústia muito grande, de ansiedade, né? A gente começa a entrar numa ansiedade e não sabe por quê. E começa a tomar decisões, fazer escolhas na nossa vida, sendo tomado, sendo influenciado por essas emoções fortes, sem ter consciência de que a gente está se sentindo dessa forma.
e sem ter controle sobre si mesmo, sabe? A gente perde o equilíbrio sobre a própria vida. Então, quando a gente percebe o que está acontecendo com a gente, é a primeira coisa. Não estou bem, estou alterado, estou sentindo algo diferente, estou sentindo minha garganta apertada, estou sentindo minha cabeça quente, sabe? É perceber o nosso próprio corpo, perceber nossas sensações físicas. E aí, segunda coisa, compreender os nossos sentimentos. Então, a partir do momento que a gente percebe a existência deles, a gente pode compreender os nossos sentimentos. E aí, se compreender os sentimentos, nós podemos compreender, nós podemos separar em três fatores aqui. Nomear os sentimentos, que a gente dar nome, a gente saber perceber e falar, olha, isso que eu estou sentindo tem um nome, é frustração. Isso que eu estou sentindo é angústia, eu estou angustiado. Ou senão, eu estou com medo. Estou com medo de não conseguir aprender, eu estou com medo de não conseguir o dinheiro que eu preciso para sustentar minha família, eu estou com medo de passar necessidades, eu estou com medo de ficar sozinho, né? Então, tem diversas coisas que estão acontecendo hoje que estão gerando esse tipo de sentimento nas pessoas. Então, a gente dar nome, a gente perceber e dar nome. Estou com medo, estou angustiado, estou frustrado, estou irritado, sabe? Naquele momento que a gente está irritado, que a gente tem um impulso de gritar com as pessoas, um impulso de ser grosso com as pessoas, antes da gente ter essas atitudes que são prejudiciais aos nossos relacionamentos, são prejudiciais à nossa convivência e a nós mesmos, né? Antes da gente ter isso, a gente perceber e dar nome, falar, estou irritado. Trazer isso para a consciência. Ter consciência de que isso está acontecendo com a gente. Aquela irritação. Validar os sentimentos. Então, o que é validar os sentimentos? É a gente reconhecer a legitimidade daquilo que a gente está sentindo. A gente reconhecer que aquilo que a gente está sentindo é válido. Não está errado sentir raiva, não está errado sentir medo, não está errado sentir irritação, não está errado sentir angústia. Não está errado. As emoções fazem parte da vida, são a nossa experiência humana. A gente sentir essas emoções. Então, validar significa a gente, de alguma forma, se acolher nos nossos próprios sentimentos. A gente considerar que aquilo que a gente está sentindo é legítimo. Nós temos motivos para isso. Alguma dificuldade está acontecendo na nossa vida que está nos levando a sentir essas coisas. E aí, um outro ponto, reconhecer a origem dos nossos sentimentos. Então, aí já entra a compreensão do porquê que eu estou me sentindo assim. Por que eu estou sentindo medo? Por que eu estou frustrado? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou deprimido? Né? Então, qual que é a origem disso? E aí, eu posso entrar em contato com as minhas necessidades. Então, por exemplo, às vezes, alguns de vocês, eu imagino que muitos de vocês, podem, se fizer essa reflexão, podem perceber que em alguns momentos se sentem, ou se sentiram, nesses meses todos de pandemia, se sentiram angustiados com tudo que está acontecendo, com as notícias, né? Então, é angústia, esse medo. Por quê? É uma necessidade de segurança, a gente quer se sentir seguro. A gente quer ter essa segurança de que nós vamos ficar bem, de que as pessoas que nós gostamos vão ficar bem. Então, essa segurança, que é uma necessidade humana nossa, ela está ameaçada. A gente sente que existe uma ameaça à nossa segurança, e isso provoca medo. Então, a gente ter consciência disso tudo que está acontecendo dentro da gente, isso nos ajuda a ter resiliência, foi o que eu falei
alguns minutos atrás. Porque quando eu não tenho consciência disso que está acontecendo comigo, eu simplesmente sinto aquilo tudo e aquela emoção me carrega, me arrasta. Eu sou arrastado pela emoção. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Quando eu trago isso tudo para a consciência, aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso, por que eu estou me sentindo assim, o que eu estou sentindo. Quando eu trago isso para a consciência, é como se eu me distanciasse. Aqui está o eu que está sentindo, tá? E aqui está o eu que está observando. Então, eu me coloco como um observador de mim mesmo. Eu me coloco como um observador daquilo que está acontecendo comigo. E à medida que eu consigo me distanciar e me colocar como um observador de mim mesmo, aquilo que está acontecendo comigo não tem tanta força, perde força. Eu consigo enxergar, quando eu me distancio, eu consigo enxergar um panorama mais amplo. Eu consigo ver que a vida é mais que isso. Eu consigo enxergar além. Eu consigo perceber que aquilo que eu estou sentindo, aquela emoção de aflição, é passageira, é transitória. Aquilo está acontecendo, mas vai passar. A vida tem outros momentos também de calmaria, né? Tem um momento da maré, da tempestade, e tem um momento da maré mais mansa. Então, a gente conseguindo ter um olhar mais abrangente daquilo que acontece com a gente consegue ter mais condição de se segurar, né? De se manter em paz, de se manter firme com o nosso equilíbrio emocional para superar momentos de adversidade, como esse que muitas pessoas estão passando. E também tem o escolher. Tem a parte do escolher o que fazer com esses sentimentos. Que quando eu entendo o que está acontecendo comigo, eu posso tomar decisões conscientes. Eu não vou reagir por impulso, eu não vou tomar decisões de forma inconsciente, né? Eu vou ter consciência das minhas escolhas. O que eu faço com isso que eu estou sentindo? Né? E aí, isso é chamado, né, por muitas pessoas de inteligência emocional. A gente saber lidar com as nossas emoções, saber tomar decisões conscientes com base naquilo que a gente sente. O que nós queremos construir para a nossa vida, né? O que nós queremos plantar na nossa vida para colher em seguida. Porque a vida é feita de plantio e colheita. O que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente aprende a lidar bem com os nossos sentimentos, nós podemos ter um plantio mais consciente daquilo que nós queremos plantar nas nossas relações, daquilo que nós queremos cultivar na nossa vida, porque esse plantio vai ter uma colheita depois. E aí, eu quero só falar de mais um tema, eu sei que já passou de 1 hora. Que é o seguinte. Nós, adultos, eu costumo falar isso para os adultos, tá? Mas nós, jovens, porque eu também sou jovem, tá? Mas, assim, nós todos que estamos aqui, nós precisamos conhecer os nossos próprios sentimentos para poder reconhecer os sentimentos no outro. Então, um pai e uma mãe, para conseguir ajudar o seu filho a lidar com os próprios sentimentos, ele precisa primeiro fazer um trabalho consigo mesmo, de conhecer os próprios sentimentos, conhecer esse universo, esse mundo emocional que habita dentro dele, toda essa diversidade de emoções que existem dentro da gente, para a gente conseguir compreender as outras pessoas. Então, a gente precisa conhecer como é que é quando a gente sente medo, conhecer como é que é quando a gente está triste, como é que é esse sentimento,
O que deixa a gente triste? E tendo essa experiência, tendo essa reflexão, a gente consegue reconhecer isso no outro. A gente só consegue reconhecer aquilo que a gente já conhece na gente. Então, isso vale para os jovens também. A gente desenvolver essa consciência dos próprios sentimentos para poder também ter essa compreensão em relação ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos amigos, às pessoas com quem a gente se relaciona. A gente ter desenvolver esse reconhecimento da humanidade do outro, de quanto que o outro é um ser humano com suas necessidades, com seus sentimentos, com suas inquietações também, com suas dificuldades, com suas dores e com suas alegrias também. Então, tudo parte desse autoconhecimento. E aí, eu quero falar de um outro tema, que é a empatia. Então, nós podemos ensinar os nossos filhos a terem empatia pelos outros. O que é a empatia? A empatia também é considerada uma das competências socioemocionais mais importantes, mais fundamentais. E eu gosto muito de estudar como é que acontece a empatia e qual que é a importância disso na nossa vida. Basicamente, em poucas palavras, né, é a gente ser capaz de se colocar no lugar do outro, a gente conseguir compreender o que o outro está passando, conseguir compreender a dor da outra pessoa, conseguir sentir aquilo que o outro sente, a gente ter essa capacidade de sentir o que o outro sente. E isso é uma coisa muito importante na vida adulta, por exemplo. A gente, não só na vida adulta, na vida do jovem também, a gente ter essa habilidade, isso tem muito a ver com a habilidade social, isso é básico para a habilidade social, na convivência, a gente saber se relacionar, a gente saber desenvolver uma amizade, saber desenvolver um trabalho em equipe, saber trabalhar em parceria, trabalhar em cooperação com as pessoas, saber ter um relacionamento íntimo, um namorado, uma namorada, um relacionamento conjugal, né? Esse olhar empático em relação às outras pessoas. Então, nós podemos ajudar os nossos filhos e os nossos alunos, desde cedo, a desenvolver essa virtude, que é a empatia. E aí, como é que a gente faz para desenvolver isso? Como é que a gente faz? Eu sei que tem muitas escolas, e eu acho que isso é útil, tá? Isso é útil, que trazem isso assim como uma explicação, uma reflexão, ajudam as crianças e jovens a compreender o que é isso. Só que mais do que compreender o que é isso, é a gente aproveitar as oportunidades do dia a dia para ensinar empatia para os nossos jovens. Então, primeira coisa, o aprendizado da empatia, e não só da empatia, de outras competências socioemocionais também, tá? Mas eu estou focando na empatia agora. O aprendizado acontece durante as interações normais do dia a dia. Então, no dia a dia, no relacionamento, na lida de convivência, é que acontece o aprendizado de como lidar com as emoções, de como compreender o nosso semelhante. Então, eu vou falar do outro tópico aqui, que é os pais devem servir de exemplo de empatia com os outros. Teve uma situação que a minha cadela, na época que eu morava numa casa no campo, ela mordeu a vizinha. E a vizinha ficou muito brava. Ela veio xingando a gente, veio ameaçando chamar a polícia, falando que ia matar a minha cachorra. Ela estava com muita raiva, minha vizinha. E o meu filho estava observando essa cena, que a minha vizinha veio falar comigo na porta da minha casa. E o meu filho, vendo aquilo tudo, ficou assustado, né? E eu interagindo com a minha vizinha, procurando acalmá-la, tudo mais. Depois que ela foi embora, o meu filho falou assim: eu tô com muita raiva
da Cida. Cida é o nome dessa senhora. Eu tô com muita raiva da Cida. Eu falei, é mesmo, filho? Por que você tá com raiva? É, porque ela veio, falou que vai chamar a polícia, falou que quer matar a Mel. Então ele ficou com muita raiva, ele se sentiu ameaçado, né? E aí, o que eu falei para ele? Olha, filho, veja bem, ela tá com muita raiva, realmente, ela ficou muito brava, porque a Mel mordeu ela se machucou, e ela tá com medo disso acontecer de novo. Ela tá com medo. Então, por isso que ela tá tão brava, porque ela tá com medo que isso aconteça de novo, ela quer que esse problema não aconteça mais. Então, o que eu estou fazendo? Né? O que eu fiz nesse momento? Eu estou aproveitando uma situação real que aconteceu na minha família para ensinar o meu filho a se colocar no lugar da pessoa. Eu estou direcionando, eu já estou falando do outro tópico aqui. Eu estou direcionando a atenção do meu filho para a experiência de outra pessoa. E isso eu tenho feito muitas vezes, né? Quando por exemplo, os meus filhos brigam, os dois estão brigando por alguma coisa, por algum brinquedo, por alguma pincel, na hora de fazer uma pintura, qualquer coisa que eles brigam o tempo todo. Eu procuro ajudar um deles a ter empatia pelo outro, e vice-versa. Olha, veja bem, a sua irmã, ela tá chateada, porque ela estava usando isso, e aí você arrancou da mão dela. Eu falo para ela, olha, veja bem, o seu irmão estava muito frustrado, porque até hoje ele não conseguiu usar aquilo, só você usou, então por isso que ele arrancou da sua mão. Então, eu procuro direcionar a atenção deles para o outro, para compreender o que se passa dentro do outro. E com isso, nós podemos ajudar a desenvolver essa virtude da empatia nas nossas crianças e nos nossos jovens. E aí uma outra coisa que eu acho que é muito pertinente, e eu já vou terminar minha apresentação aqui, que é permitir que o filho experimente suas próprias emoções negativas. E aí eu vou tirar a tela. Porque isso é um ponto que eu quero concluir minha fala com essa mensagem. A gente permitir que as crianças e os jovens experimentem, passem por essa experiência que muitas vezes não é muito fácil, não é agradável, de sentimentos considerados difíceis, né? E quando eu digo isso, eu não estou falando no sentido de a gente não ajudar, deixar os nossos jovens se sentindo deprimidos, se sentindo ansiosos com tudo que está acontecendo, não é isso que eu estou falando. Todos nós queremos ajudar os nossos jovens a superar essa situação, a atravessar esse momento difícil, né? Chegar num momento melhor mais na frente. O que eu quero dizer com isso é a gente não negar os sentimentos. A gente não negar a existência desses sentimentos difíceis. A gente não falar para o filho, por exemplo, deixa disso, isso não é importante. Isso já vai passar. Você não tem por que ficar com medo. Você não tem por que ficar triste. Sabe? A gente começar a dar toda uma argumentação para convencer a criança de que o que ela está sentindo não é válido. De que o que ela está sentindo não é importante. De que ela não deveria se sentir assim. Porque quando a gente tem esse tipo de atitude, que mensagem que nós estamos transmitindo para os nossos jovens? Aquilo que você sente não é válido. Aquilo que você sente não é importante. Então, nesse momento, mais importante do que nunca, mais importante do que era antes, porque já era importante, mas agora mais ainda, nós estamos num momento de acolher os nossos sentimentos. De pegar esses sentimentos que às vezes são difíceis de lidar com eles. A gente acolher, abraçar, falar, vem cá, eu tô com medo, eu tô angustiado, eu tô frustrado, sabe? A gente acolher como sentimentos válidos, porque são válidos mesmo, né? Situação que muitas pessoas estão passando é perfeitamente compreensível.
as pessoas terem esse tipo de sentimento. E quanto mais a gente puder aceitar esse sentimento, aceitar que esses sentimentos são legítimos, quanto mais a gente puder aceitar o nosso filho com tudo que ele está sentindo, mais esse filho vai se aceitar também, mais ele vai ter facilidade de lidar com esse sentimento, porque ele vai aceitar a existência desse sentimento. Ele vai sentir que ele tem apoio dos pais. Então, nós podemos ajudar os nossos jovens a atravessar essa situação toda, a desenvolver uma nova perspectiva de futuro, né? A encontrarem uma paz dentro de si, apesar de todas essas adversidades que estão acontecendo. A gente pode ajudar o nosso jovem a desenvolver novas habilidades que promovam um senso de esperança, de otimismo, de autoconfiança, de autoestima positiva, né, de se sentirem capazes de realizar coisas. Então, nós podemos, de forma criativa, oferecer formas de que os nossos filhos desenvolvam esses sentimentos mais positivos, mais construtivos, mas isso tem mais eficiência, mais resultado, esse nosso esforço de ajudar os nossos filhos, quando a gente compreende o que eles sentem, quando a gente aceita o que eles sentem. Porque aí eles podem sentir que existe um espaço de confiança com a gente, para se abrir com a gente, para poder dizer como é que eles estão se sentindo. Porque se um jovem fala para o pai uma vez, fala, eu tô com raiva, eu tô triste, e aí o pai logo fala, você não deveria se sentir assim, isso é errado, isso já vai passar. Então, o que o jovem sente no fundo? Que o que ele sente, o pai e a mãe não dá importância para aquilo que ele sente. O pai e a mãe não compreendem aquilo que ele sente. Ele não se sente compreendido. E aí o que ele vai fazer? Ele não vai mais se abrir, com os pais. E nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante a gente cultivar esse espaço de diálogo entre nós, entre pais e filhos, sabe? Os jovens também desenvolverem esse espaço de diálogo com amigos, com amigas, com pessoas da mesma idade, com adultos da sua confiança, pessoas que você confia. Estou falando agora para os jovens, tá? Adultos que você confia, que você tem como referência, de pessoas de confiança, você encontrar um espaço para poder abrir o seu coração, para poder dizer como é que você está se sentindo, sabe? E ter esse espaço de escuta, de acolhimento, de diálogo, isso pode salvar uma vida. Isso pode tirar uma pessoa de uma situação muito difícil, quando ela sente que tem com quem conversar, que tem com quem se abrir. Então, vamos lá. Eu quero só concluir agora, antes de abrir para perguntas, quero falar o seguinte. Que eu tenho um curso, né, para quem quiser saber mais, tem um curso que está disponível nesse link embaixo, Instituto Bem TV, deixa eu ver aqui, institutobemtv.com/como falar, o curso Como Falar para o seu filho ouvir e ouvir para o seu filho falar. Nesse curso, eu trato de vários elementos que podem ajudar muito vocês, pais, e também vocês, professores, tá? Eu faço toda uma reflexão a respeito do caminho da não violência, como é que a gente faz para sair de um lugar de julgamento ao nosso filho, ao nosso aluno, para um lugar de empatia, de compreensão. Como é que a gente faz para lidar com os próprios sentimentos? Como é que a gente faz para desenvolver um novo olhar sobre o mau comportamento das crianças e jovens?
como é que a gente faz para compreender as necessidades humanas, alternativas ao castigo, que técnicas que nós podemos usar para ensinar limites para os nossas crianças e jovens, só que sem uso de violência. Como é que a gente faz para ter uma postura de firmeza com gentileza, né? Como é que a gente faz para ser firme e gentil ao mesmo tempo, que é um elemento fundamental da disciplina positiva, né? Nesse curso eu explico bem o que é isso. Como é que a gente faz para ajudar o nosso filho a lidar com seus próprios sentimentos? Como é que a gente incentiva a cooperação dentro de casa? E tem um módulo inteiro que é sobre liberando as crianças do desempenho de papéis. Porque isso é uma coisa muito importante. Como ajudar o filho a desenvolver uma imagem nova e positiva sobre si mesmo. Porque a imagem que o filho faz de si mesmo, a imagem que a pessoa faz de si mesma, influencia a maneira como ela age na vida, influencia a vida inteira dela, tá? Então, como é que a gente faz, a partir do olhar que a gente tem do nosso filho, para influenciar positivamente a imagem que ela faz dela mesma? E tem um capítulo inteiro sobre personalidade, como é que a nossa personalidade afeta a personalidade dos nossos filhos. Então, quem tiver interesse, isso é para pais e mães que querem ter mais conexão, mais colaboração, mais respeito na relação com seus filhos, pessoas interessadas em trazer a comunicação não violenta, a disciplina positiva e o desenvolvimento emocional para o seu trabalho como pais e mães, para a sua sala de aula, e para profissionais da área de saúde, profissionais da educação, que atendem pais, mães, crianças ou jovens nesses temas de pais e filhos. Então, aqui estão os meus contatos, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo aqui, tem meu Instagram, meu canal no YouTube, tem vários vídeos falando sobre tudo isso e muito mais, e assim por diante, tá? Então, deixa eu tirar o compartilhamento da tela. E agradeço a atenção de vocês. Peço desculpas aí que eu passei um pouco do tempo. Espero não ter causado nenhum desconforto para vocês. E fico à disposição para responder algumas perguntas agora. Yuri, nós te agradecemos. Eu acho que nós ficaríamos mais 1 hora aqui te ouvindo, com certeza, tá? Fiquei super interessada nesse curso aí. Como você disse, eu também sou mãe, né, de um casal aqui de filhos. A gente se coloca no lugar dos nossos pais que aqui estão. Então, a gente sabe como é essa dinâmica, né, diante desse momento tão especial e delicado que estamos vivendo, né, dentro dessa pandemia, né, gente? Não é fácil. Bom, Yuri, nossa, eu até fico assim, né? Não sei nem por onde começar, mas eu agradeço imensamente, tá? Eu vou começar aqui, né? Eu tentei fazer um apanhado de tudo que foram passando aqui para a gente. Bom, gente, eu queria agradecer a participação, né, dos pais nesse momento, né, dessa audição maravilhosa aqui do nosso especialista, do nosso Yuri, agradecê-los. Nossa, olha, tinha tanta gente, eu fui anotando alguns nomes para agradecer em especial, mas vamos aos comentários. Yuri, não é nem tantas perguntas, tá? Mais comentários. O tema foi maravilhoso para os nossos filhos, né? E eu concluo aí, né, para a nossa família, né, para as famílias. Ótima palestra, toda a família participando, tinha mãe, filho, avó, tia participando. Aí, essa importância, né, de trabalhar desde cedo, né, os nossos filhos a lidar com essa frustração, né, na verdade, acho que com as frustrações, né, que passamos aí, né, no processo das nossas vidas, né, ensinar isso para os nossos filhos, eu acho que é importantíssimo, né, a gente fica com medo, com dó, mas é prepará-los para um futuro. Bom, tema excelente no momento que estamos passando, tema bastante interessante, pois, né, nós temos aqui um pai que é terapeuta, né, que ele vê esse momento, né, tudo que vivemos mudou muito o comportamento, né, de todos, e a empatia é algo muito relevante neste momento. E nós temos a questão, né, devemos ter um olhar mais atento aos nossos filhos.
é a questão, né, do ensino informal, né, dentro do lar. Então, os pais aqui responsáveis ensinando, né, informalmente, né, como você disse, diante de modelos, né, a formar o ser humano, né, que está ali dependente da gente. Bom, eu tenho uma pergunta sobre se você tem alguma leitura, né, uma indicação de leitura sobre autoconhecimento, né, e como melhorar isso, né, e tem outros comentários, mas eu vou parar por aqui, senão eu não deixo você aí fazer seus comentários, Yuri. Puxa vida, uma leitura sobre autoconhecimento. Tem tanta coisa que eu já li sobre autoconhecimento. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Agora. O Poder do Agora. Se vocês procurarem aí na internet, vocês encontram. Que é justamente algumas coisas que eu falei hoje, dessa autoobservação, de perceber o que está acontecendo dentro da gente. Isso é trabalhado muito em meditações, pessoas que fazem meditação, trabalham isso, né, de se observar. E isso pode ser feito, na verdade, eu ia falar que pode ser feito fora do momento da meditação, mas deixa eu falar de uma forma melhor. A nossa vida pode ser uma constante meditação. Nós podemos estar constantemente num estado meditativo, nesse sentido, de constantemente nos observando, prestando atenção em si mesmo, num estado de presença, né? Porque num estado de presença, a gente pode se conhecer muito, conhecer como é que a gente funciona, o que é importante para a gente. Enfim, estou sendo até um pouco repetitivo, já falei bastante disso. Tem um livro que eu li na minha adolescência, vou até aproveitar que estamos com um público aqui de adolescentes. Tem um livro que eu gostei muito, de um autor que se chama Hermann Hesse, é um autor alemão, e escreveu o livro Siddhartha. Ele conta a história do Buda, que um dos nomes que ele tinha na época era Siddhartha. E é de muita sabedoria, de muito autoconhecimento, de muita compreensão do ser humano, sabe? Enfim, tem muitos livros, eu não sei agora, essa pergunta me pegou desprevenido. Não sei, assim, sintetizar agora para vocês. Vamos ver outras perguntas. Mas tá ótimo. Tem uma aqui, deixa eu ver aqui. É a Andrea, tá? Ela coloca, né, que acredita que em tempos em que afrontar o outro tornou-se mérito, né, a empatia acabou ficando em segundo plano. Muito triste quando vemos que esquecemos a empatia ao julgar qualquer ação ao próximo, né? Essa questão que ela traz para esse momento aqui, Yuri. Essa reflexão da Andrea, né? Isso. Eu consegui achar aqui o comentário da Andrea no meu celular. Isso. Andrea Molina. É bem isso, viu, Andrea? Porque isso eu costumo falar em outros cursos, porque eu não usei uma palavra aqui que está no meu vocabulário em quase todas as palestras que eu dou, que é a comunicação não violenta. Eu não falei porque eu não quis usar nenhum termo assim sofisticado. Eu procurei trazer para atender a compreensão de todos aqui, de todas as pessoas que estão aqui. Mas tem um tema que é um tema central no meu trabalho, que eu sou mediador de conflitos, né? Eu ajudo pessoas a se entenderem, a dialogarem. E dentro da comunicação não violenta tem esse ensinamento, que é bem isso que você falou, Andréa. Que o julgamento que a gente faz em relação a alguém é um grande obstáculo à empatia. É um grande obstáculo a gente compreender o ser humano, a gente compreender o que está por trás do comportamento de alguém, a gente desenvolver uma consideração com o nosso semelhante, a gente desenvolver uma empatia, né, um sentimento de amor, de fraternidade com o nosso semelhante, de amor com os nossos filhos, com os nossos pais, consideração, sabe, compreensão às pessoas. Porque o que acontece? O julgamento, ele age como um filtro mental. Quando a gente julga alguém,
quando a gente considera que aquilo que a pessoa fez está errado, né? Digamos, um pai olha para o filho e fala assim, esse menino é um bagunceiro. E a gente atribui um rótulo a um ser humano, que é o nosso filho. Ele é um bagunceiro. Ou senão, ele não tem disciplina, ele é um indisciplinado. Ou senão, ele não tem perseverança, ele desiste fácil. Estou só dando um exemplo, tá? O julgamento ele se manifesta de muitas formas, tá? Eu estou dando um exemplo que é esses rótulos que a gente coloca nas pessoas e que fecham a nossa percepção, porque a partir do momento que a gente atribui um rótulo a alguém, a gente só vai enxergar a pessoa dentro daquela janelinha que a gente criou. A gente cria uma janelinha e só enxerga aquilo naquela pessoa. Não enxerga toda a complexidade do ser humano, que é aquela pessoa. Então, quando a gente faz isso com um filho, por exemplo, isso tira a nossa capacidade de ter empatia, de se sensibilizar com aquilo que ele está passando. A gente já cria uma imagem dele. O meu filho é isso, meu filho é aquilo. E aí, quando eu crio uma imagem da pessoa, eu começo a me relacionar com essa imagem que eu criei. Eu não estou mais me relacionando com a pessoa, em toda a sua complexidade, em toda a sua inteireza, que o ser humano ele é muito mais do que um rótulo, né? E isso, o filho com o pai também, o filho com a mãe também. A partir do momento que um jovem atribui um rótulo à mãe, minha mãe é muito careta, minha mãe não respeita o meu espaço, ela é muito intrometida. Estou só dando um exemplo, tá? Então, se eu crio um rótulo com a minha mãe, de que minha mãe é muito intrometida, eu vou me relacionar com ela com esse rótulo que eu criei, com essa imagem que eu criei de uma pessoa intrometida. E a minha reação com as atitudes dela vai ser muito movida por isso, por essa imagem que eu criei dela. Eu não vou mais me conectar com o ser humano que é a minha mãe, com tudo que ela quer, tudo que ela sente, tudo que ela pensa, todas as necessidades dela. Então, eu estou aproveitando esse comentário da Andrea para trazer um pouco isso, sabe? A gente aprender a sair dessa visão limitada do ser humano, que muitas vezes a gente cria, de rotular alguém e se relacionar com aquilo. É a gente procurar compreender, na medida do possível, o ser humano, sabe? Com tudo que ele traz. E isso pode fazer uma grande diferença nos relacionamentos dentro de casa, com a família, com os alunos, com os professores, com os colegas de trabalho, né? Os professores se relacionarem melhor com os outros professores, com os outros profissionais da escola, com os pais, porque eu não sei se todos os alunos aqui sabem, ou já vivenciaram coisa assim, mas existem muitos conflitos entre pais e professores. Eu já passei por isso, né? Entre pais e professores existem conflitos. E muitas vezes esses conflitos acontecem porque existe esse julgamento, né? O professor julga o pai, julga a mãe julga a professora, né? E aí tira esse olhar de empatia, de se colocar no lugar do outro, que é isso que nós estamos querendo estimular nos nossos jovens, né? Essa empatia, essa capacidade de dialogar, capacidade de lidar com pessoas que pensam diferente. Então, a gente quer ensinar isso para os nossos jovens, nós precisamos praticar isso, nós adultos, uns com os outros. Isso é um aprendizado de todos, é um aprendizado de todos. E isso vale mais do que 1000 palavras, de novo eu falo isso. A nossa prática, o nosso exemplo vale mais do que 1000 palavras. Ótimo, Yuri, muito bem. Nossa, falou sobre a comunicação não violenta, algo a mais aqui para o nosso conhecimento. Eu vou colocar aqui, acho que é só um posicionamento, né, do Marcelo, né, e depois eu vou para a pergunta da Viviane, tá? Então, em momentos tão difíceis, né, temos que parar um pouco, analisar o cenário, olharmos para dentro, né, de si, né, e aí
Sim, tomarmos a melhor decisão. Parabéns, essa palestra contribuiu muito para isso. Obrigada, Marcelo, pela contribuição. Yuri, quer comentar, por favor? Não, só agradecer. Agradecer ao Marcelo também por esse comentário. E tem a da Viviane. Opa, desculpa. Não, pode falar. Tem uma pergunta da Viviane, né, que ela coloca, né, acho que ela tem um filho aqui conosco, já adolescente, ela tem um filho também de 7 anos, e ela coloca, né, que esse caçula, né, de 7 anos, está também em aula online. Então, ela faz a pergunta, né, como ajudá-lo de maneira prazerosa? Olha, Viviane, eu estou na mesma peleja que você, viu? Eu estou com um filho de 10 anos que tem as atividades online dele e eu vejo ele com dificuldades, procuro ajudar, mas está bem desafiador esse momento. Os professores estão se esforçando, estão fazendo o máximo que podem para tornar as aulas interessantes, interativas, só que existem limitações, né? Os profissionais estão tendo que se reinventar, descobrir novas técnicas, novas metodologias para conseguir usar esse recurso de aprendizagem novo, de forma que seja interessante, de forma que as crianças efetivamente aprendam, mas eu vejo que ainda, eu não sei no caso da escola Filadélfia, tá? Estou falando assim, do que eu tenho observado, que ainda está bem deficiente. O método que as escolas estão adotando para ensinar seus alunos via online. Porque na sala de aula existe o contato visual, né? Existe a dinâmica, o professor tem mais facilidade de sentir como é que está o grupo, de perceber como é que as pessoas, como é que os alunos estão, como é que eles estão lidando com aquele conteúdo, com aquele exercício. Pela internet é muito mais difícil. Às vezes o aluno fecha a câmera, ou o professor tem a sensação de que está falando com a parede, né? É bem desafiador. Eu já conversei com alguns professores que estão passando por isso. Então, como ajudar o filho a ter essa aula de maneira prazerosa? Eu não sei. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não sei. Eu estou querendo aprender também. Eu estou mesmo desafio. Eu estou encarando isso como um desafio. Estou procurando formas de superar isso aí. Em parceria com a escola, né? Sempre os pais tendo essa mentalidade de parceria com a escola. Não de entrar numas de reclamação, que a escola não está fazendo um bom trabalho, mas sim no sentido de parceria, de compreender também o desafio que está sendo para o professor, do desafio que está sendo para a criança, e como é que a gente pode trabalhar junto, como é que a gente pode se apoiar mutuamente. Nós precisamos, nesse momento, dar as mãos, sabe? Para resolver da melhor forma possível esse desafio de aprendizagem que nós temos. Mas eu não tenho uma resposta fácil, tá? Uma resposta pronta. Eu acho que é um desafio a ser superado por todos nós. Muito bom, Yuri. É difícil dar essa receita, né? Então, nós aqui como escola, né, a gente tenta todo o processo, né, pedagógico, acadêmico da escola, né, com capacitações, reuniões com os professores. Então, sempre, né, fazendo esse processo para que nós, né, possamos acolher o aluno, né, da melhor maneira possível, dentro das suas particularidades. Eu achei muito interessante, Yuri, quando você colocou a questão de olhar para os seus sentimentos, né? Para cada um valorizar os sentimentos que está percebendo ali, né, em si, né? Ou que o outro perceba também, né? Então, vamos supor, eu tenho os meus sentimentos, eu não preciso ter vergonha, escondê-los, né? Mas não, eu preciso enfrentá-lo, eu preciso compartilhá-lo, né? Através do diálogo em casa, aprender a dialogar muitas vezes, né? Eu aqui na orientação educacional, eu sei que tem, né, nossos professores, os pais aqui, né, coordenadores, enfim, todos nós que aqui estamos, a gente sabe muitas vezes, né, o adolescente, né, os adolescentes que aqui também estão, muitas vezes a dificuldade, né, de uma questão que eles acham que estão certos, muitas vezes o adulto tenta mostrar para ele que não é exatamente daquela maneira, né,
por mais que o adulto está ali para mostrar, diante das suas experiências, um processo mais fácil, né? Até muitas vezes evitando esse adolescente a frustrações futuras, né? Então, a gente percebe essa questão da individualidade, né? De respeitar os sentimentos do outro, né? E deixarmos de lado o julgamento, né? Como você mesmo colocou. Então, isso acho que é bastante importante aqui para esse momento. Bom, tem mais elogios, né? A Érica colocando aqui a questão da professora Aline, né? Buscamos, de forma geral, poupar as crianças e jovens por muito tempo. Hoje, todos nós vivenciamos experiências negativas que fortalecem a empatia. Está sendo uma grande oportunidade para todos nós, né? Com certeza. E aí uma coisa que eu não falei antes, que eu vou aproveitar para falar agora, que eu acho muito produtivo. Tem muitos adultos que têm uma resistência com isso que eu vou falar, de expressar para crianças, para os seus filhos ou para os alunos, tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Isso dentro da comunicação não violenta, nós dizemos que é se vulnerabilizar. A gente conseguir se vulnerabilizar, a gente conseguir falar dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias necessidades, de por que eu estou me sentindo de determinada maneira. Então, a gente trazer isso para os nossos filhos, eu estou falando isso por experiência própria, tá? Eu, como pai, faço isso com frequência. Às vezes tem alguma coisa me aborrecendo, me deixando triste. Lógico que eu não compartilho tudo, eu procuro, na medida do possível, transmitir um nível de equilíbrio emocional para não desestabilizar os meus filhos, né? Lógico, eles sentem uma segurança nos adultos e eles se centram emocionalmente, tendo como referência os adultos que convivem com eles. Então é importante a gente ser uma referência também. Mas eu aproveito alguns momentos para falar, olha, aconteceu uma coisa no meu trabalho que eu fiquei triste, eu tô meio chateado, tô meio frustrado que a coisa não aconteceu do jeito que eu queria, tô frustrado que eu dei uma palestra outro dia e as pessoas não gostaram, né? Então, compartilhar com as crianças o que a gente está sentindo, isso é muito educativo, porque, por um lado, a gente está ajudando a criança a desenvolver um vocabulário, a perceber, meu pai, minha mãe se sentiu assim, e por causa disso, então é assim que acontece esse sentimento, então, frustração é isso. Então, ele vai tendo contato com essas palavras, com essas nomenclaturas, né? E ela tem mais facilidade de identificar quando ela também passa por situações semelhantes. Então, por um lado, acontece isso. Por outro lado, eu me mostro humano. Eu não sou um super-homem. Eu sou humano. Eu também tenho minhas dores, eu também passo por situações difíceis. Então, quando eu mostro para os meus filhos que eu também passo por dificuldades emocionais, mas na sequência eu me alegro, eu mostro uma outra forma de lidar com aquela situação, e eu estou servindo de exemplo também para eles, de que eles também podem aceitar aquilo que eles estão sentindo, e que eles também podem dar a volta por cima, podem se superar, podem lidar com os altos e baixos da vida, né? De novo, resiliência. Isso que é resiliência. Aprender a lidar com os altos e baixos da vida. E aí eu quero dar um exemplo. Eu não sei se eu vou dar mais exemplo, porque já passou bastante tempo. Deixa eu só dar mais agora. Dá mais um exemplo. Pode, por favor. É sempre muito bem-vindo. Tá bom. O meu filho, ele está passando por um tratamento de saúde em que ele teve que tomar algumas picadas, né? Algumas injeções para tirar sangue ou para inserir algum medicamento, e algumas vezes nos últimos meses. E aí, a primeira vez, ele chorou muito, doeu, ele sofreu muito.
E aí, qual foi a minha atitude? Eu segurei ele no colo e fui profundamente empático com ele, sabe? Puxa, depois, né? Eu falei, puxa, doeu, tá doendo, né, filho? Ai, doeu em mim também, sabia? Nossa, você foi corajoso, viu? Então, em vez de ficar dizendo que aquilo foi pouco, doeu pouco, que não foi nada, né? Eu validei, eu acolhi, eu segurei ele no colo. Ele sentiu naquele momento que eu estava junto com ele. Sabe aquele sentimento de tamo junto? Tem até a mãozinha no WhatsApp, aquele emoticon, como é que chama? Tem as carinhas, tem a mãozinha, né? O O emoji, o emoji, emoji. isso. Tamo junto. Então, o filho precisa sentir esse tamo junto dos pais. Que ele passa por momentos de dor, mas que os pais... Eu estou falando dos pais porque é o modelo de família que eu tenho aqui em casa, tá? Mas pode ser outras pessoas que cuidam, que convivem, que ajudam esses jovens. Não necessariamente são os pais biológicos, né? Às vezes são os pais adotivos, às vezes são outros adultos. Mas esse sentimento de tamo junto, tô aqui com você, tô vendo que tá difícil para você e eu tô junto com você. Conta comigo, sabe? Então, essa é uma reflexão que eu quero convidar vocês a ter. Como é que a gente pode criar esse sentimento de tamo junto com os nossos filhos, nos momentos de dificuldade que eles estão sujeitos a passar na vida, especialmente nesse momento que a gente está passando? Como é que a gente pode fazer? E aí teve a última vez que ele recebeu a injeção, meu filho, ele estava com muito medo, porque já tinha doído muito outra vez. E aí eu e minha esposa fizemos um trabalho com ele. A gente não falou assim, não vai doer, você é forte, você vai tirar de letra. Não, a gente falou, olha, talvez doa. Espero que não doa. Porque teve uma vez que não doeu, lembra? Então talvez não doa. Mas se doer, você respira. Respira fundo e procura pensar num elefante branco comendo caqui. A gente inventou uma imagem para distrair a atenção dele naquele momento, para ele lidar com aquela situação de dor. Mas a gente falou, ó, talvez doa. Mas vai ser passageiro, vai ser rápido, vai doer por alguns segundos e depois vai passar. Então a gente preparou ele para lidar com aquela dor. Então a gente só consegue fazer isso quando a gente aceita a existência da dor. Quando a gente reconhece a existência daquela dor e que é algo legítimo. E aí quando ele foi, eu segurei ele bem no colo, segurei ele no colo assim, de lado para mim, né? Ele de lado para cá, pus a mão no peito dele, e enquanto ele recebia a picada, eu procurei me acalmar, porque a calma do adulto reverbera na criança. Existe uma coisa que eu ia falar na palestra também, acabei não falando, que é uma coisa chamada contágio emocional. Então, aquele estado emocional em que eu me encontro tem uma influência sobre o estado emocional da criança. Existe uma coisa que chama contágio emocional, né? A minha vibração é contagiante com a vibração da criança. Então, naquele momento, ele apareceu, que ele vai ouvir tudo que eu vou falar agora. Segurei ele no colo, pus a mão no peito dele e falei, agora respira, filho. E ele respirou fundo, sentiu aquela picada, ficou de olho fechado, percebi que ele estava lidando com aquilo. Respirou fundo, expirou, inspirou de novo, expirou, e eu com a mão no peito dele, meio que assim, tamo junto, tamo sentindo junto, tamo passando junto por essa, sabe? E para ele depois, ele me disse que não doeu tanto assim, que foi mais tranquilo dessa vez. Eu não sei se é porque não pegaram numa veia pegaram em outra veia, tem isso, né? Lógico que às vezes dói mais, às vezes dói menos. Mas o fato da gente ajudar ele a lidar com essa experiência, isso faz toda a diferença para a experiência dele. E eu estou dando esse exemplo porque essa dor de uma injeção
pode servir como uma forma simbólica. Isso pode representar muitas outras dores dos nossos filhos. Então, como é que a gente pode... Vem cá, filho. Vem cá. Quer ver? Quer aparecer aqui? Não quer aparecer? Quem é? É a palestra que eu estou dando. Tem um monte de gente assistindo. Ah, tá. Deixa eu continuar aqui. Então, isso ajuda os nossos jovens a lidarem com essas dificuldades, né? Então é isso. Eu achei que esse exemplo poderia ser útil para vocês. Yuri, emocionante esse exemplo. Nossa, excelente, viu? Parabéns aí. E que tenham um tratamento de grande sucesso aí, para toda a família, né? Bom, eu vou fazer, acho que a última pergunta, né? Para a gente também não se estender demais. Né, a Andréa, né, oi Andréa Molina, né, colocando, doutor Yuri, tenho visto com muita frequência jovens se rotularem, sabendo que a adolescência é um grande aprendizado, onde sabemos tudo e podemos tudo, como orientá-los? Essa orientação para os jovens não se rotularem entre si, é o que eu já falei na palestra, né? Eu procurei tratar desse assunto, da importância da gente evitar isso, evitar atribuir esses rótulos, evitar atribuir esse tipo de julgamento, de caracterizar uma pessoa por uma coisa que ela fez, né? Acontece muito, os jovens fazem muito isso. Um colega da escola tem uma atitude e pronto, já coloca um rótulo nessa pessoa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e aí todo mundo já começa a tratar essa pessoa diferente. Isso é muito triste, porque isso pode fazer muito mal para essa pessoa que está sendo rotulada e faz mal para quem está rotulando também. A própria pessoa que está rotulando está perdendo uma grande oportunidade de desenvolver um senso de consideração ao próximo, de cuidado aos nossos colegas, aos nossos amigos, a pessoa que é diferente de mim, às vezes uma pessoa que é muito diferente de mim, que pensa diferente de mim, que tem o corpo diferente do meu, que se veste diferente de mim, que tem hábitos diferentes dos meus, né? Às vezes o jovem tem essa tendência de rotular, de julgar, de achar a pessoa esquisita, estranha, e é uma grande oportunidade essa lida com pessoas diferentes que o jovem tem dentro da escola, por exemplo. O ambiente escolar é um ambiente muito fértil para isso. A gente lidar com as nossas diferenças e aprender com as nossas diferenças. Porque a pessoa que entra nessa de rotular os outros, de zoar com quem é diferente, de tirar onda com quem é diferente, eu não estou querendo ser careta, tá? Porque eu também tiro onda dos meus amigos, a gente se zoa, eu gosto de ser zoado pelos meus amigos. Essa coisa de tirar um barato um com o outro pode ser saudável também, é uma coisa mais informal, descontraída. Mas a partir do momento que eu zoo com alguém que não está gostando de ser zoado, né, em que eu defino uma pessoa de uma forma, essa pessoa é isso, e ela é muito mais que isso, mas eu trato essa pessoa dessa forma, isso é muito limitado. Quem faz isso está sendo muito limitado, para ser bem sincero. Muito limitado. Nós podemos ser bem mais inteligentes que isso. Sabe? Sair dessa limitação que muitos jovens têm e olhar para o ser humano de uma forma muito mais ampla, muito mais amorosa, compreensiva, querendo ajudar uma pessoa que está com dificuldade, querer ajudar essa pessoa. Enfim, poderíamos falar de muitas coisas aqui. Yuri, fica tranquilo que com certeza você será convidado em outro momento, porque temos muito que falar, com certeza, pela sua experiência riquíssima para todos nós, né? Eu gostaria de agradecê-lo, tá? Muito obrigada, em nome da família ETEC Filadélfia Gouveia Neto, né? Em nome aqui também das famílias, enfim, eu gostaria de agradecer imensamente e gostaria, se alguém me perguntasse, Deise, fecha essa noite com uma palavra, né, não conseguiria, né, a nossa professora Luciana colocou aqui no particular, Deise, essa noite está sendo show, e com certeza. Então, eu colocaria aqui algumas palavras, tá, para fazer o fechamento dessa noite.
acolhimento, a importância do abraço, dar valor aos sentimentos, aceitar o seu filho ou a sua filha do jeito que ele é, respeitando a sua personalidade, ajudar ao outro, né, a questão da ajuda, e por último, o diálogo, né? Então eu fecho aqui com essas palavras, né? Eu acho que foi de muita importância tudo o que você trouxe, sabemos que tem muito mais para nos passar, né? Deixo aqui aberto já um convite aí futuro, e em nome, né, da nossa família, de todos que aqui estão, agradeço imensamente, Yuri, e eu gostaria que você fizesse o seu fechamento para nós, por favor. Tá bom, Deise. Então, obrigado pelas suas palavras, eu agradeço novamente aí pelo convite, pela oportunidade, e ao Marcelo, a você, a Érica, toda a equipe aí da Filadélfia, por essa iniciativa, né, de trabalhar as competências socioemocionais, por essa iniciativa de ter esses encontros de família, muito, muito bonito, né, esse trabalho que vocês fazem, de compartilhar esse tipo de reflexão com toda a comunidade escolar, e fico muito honrado de poder fazer parte disso. Então, só tenho a agradecer também, agradeço a presença de todos, participação, e tamo junto. De novo, tamo junto, contem comigo, tá? Muito obrigada, Yuri. Gostaria agora, né, de agradecer imensamente a participação de todas as famílias, né, que deixou o seu tempinho aqui para nós, tá? Somos muito gratos, falo isso, né, em nome do professor Marcelo, da professora Érica, de toda a equipe. Não esqueçam de colocar lá a sua presença, tá? Esse momento é muito, muito valioso para todos nós, e nós só somos a escola que somos com o apoio de vocês, tá? Então, agradeço imensamente a todos, professores, coordenadores, o nosso, né, auxiliar docente, Walter, muito obrigada por todo o auxílio. E Yuri, obrigado por tudo, né? Bênçãos aí à sua linda família, a cada um de vocês aqui, bênção a cada uma das famílias aqui presente, né? E que estamos juntos, qualquer coisa, peçam ajuda. Estou aqui na escola, juntamente com toda a equipe, estamos para ajudá-los. Muito obrigada e que tenham uma boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite.